ler conosco, juntamente, vamos fazer a leitura desta manhã, o texto devocional desta manhã, que se encontra em Gênesis capítulo 50, e conta a história de José, aleluia, filho de Jacó. E foi ainda jovem, sofreu perseguições, traições, mas no final tudo deu certo. Aleluia. Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 14. Aleluia. A história de um grande homem de Deus que fez o Egito em seu tempo se curvar diante os Deus dos seus pais. Amém. A palavra do Senhor nesta manhã, no texto que vamos ler agora na Bíblia, o Bereshit de Deus, Gênesis, o início, capítulo 50, a partir do versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Depois de haver sepultado o seu pai, vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Capítulo 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentais mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Aleluia. Quando você estiver, faz uma oração pela leitura da palavra. Eterno Deus, te louvamos, Senhor, por essa leitura, Senhor, lida agora. Que esta mesma, Senhor, possa ser impregnada em nossos corações, em nossas vidas. Pai, se possível for, Senhor, escreve as tuas palavras em nossos corações para não pecarmos, Senhor, contra ti. E em nome de Jesus, Senhor, impregna essa palavra em todos aqueles que nesta manhã, Senhor, ou todos aqueles que irá ouvir, Pai, esta mensagem lida aqui em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Apenas uma reflexão, irmãos, poder ser. Falando a respeito de José, se eu fosse dar um tema, se eu fosse tematizar o texto em que li, eu diria assim: a marca do vencedor é aquele que nunca desiste. A característica, meus amigos, de um vencedor, não é porque ele nunca perdeu, não. Às vezes todos nós perdemos, todos nós perdemos. A marca de um vencedor é porque ele nunca desiste. A situação é difícil, mas ele não desiste. Ele é perseguido,
mas ele não desiste. Ele é caluniado, mas ele não desiste. A rejeição, às vezes em alguns lugares que chega, mas ele não desiste. Às vezes é colocado ele em doenças, fica no leito, mas ele não desiste. Às vezes passa necessidade, fome, e ele não desiste. Às vezes fica desempregado, e ele olha para um canto, olha para outro, olha para todos os lados, e ele não desiste. E às vezes está no lugar, e ele sabe que a sua presença incomoda, mas ele não desiste. Então eu poderia até melhorar mais o tema. A característica de um vencedor é que ele nunca desiste. A marca dele, meus amigos, não é porque ele é forte, não. Diz a Bíblia que nós aprendemos nas fraquezas. Não é porque ele é forte, não. É porque ele nunca desiste. É porque ele é inteligente? não. É porque ele nunca desiste. Já sei. É porque ele é sábio. É porque ele não desiste nunca. O que ele vê não importa. A situação que ele se encontra, ele olha ao seu redor e vê que tudo está perdido, mas ele não desiste. A maior marca na vida de José, mesmo em seu sentimento, ele pensara que Deus tinha esquecido dele. Porque logo no início, assim na sua adolescência, José ele teve sonhos, e isto trouxe inveja aos seus irmãos. E o pai ainda lhe dá uma túnica de muitas cores. Naquela época, que tinha uma túnica de muitas cores, era o queridinho de Jacó. Jacó confiava em José tudo, até a vida dos seus irmãos, e isso causou inveja na vida dos seus irmãos. E por esse feito, irmãos e amigos, por causa dos sonhos e projetos que Deus tinha na vida dele, os seus irmãos jogaram no poço, quase morria, venderam ele como escravo, comprado por Potifar, um homem do Egito, no qual o rei confiava, um general, um comandante. A casa de Potifar prosperou, ele entrou como escravo no Egito. Ele não entrou como filho, ele entrou como escravo no Egito. No Egito havia muitos deuses, muitas coisas, mas isso não contaminou José. E ainda jovem, iniciando ali, numa terra estranha, sozinho, sem os seus irmãos, sem seu pai, sem sua família. E com o tempo, ele foi caluniado por ter molestado a esposa do seu senhor e foi preso. Só no calabouço ele passou 2 anos. E se passa 7 anos ali, Faraó envia para a prisão um copeiro, chefe e um padeiro, chefe. E eles tiveram sonho, José interpretou o sonho dele. Todos os dois. E tudo que José interpretou aconteceu. Mas o rei do Egito, irmãos, ele teve também um sonho dividido em 2 partes. E o sonho do rei incomodou muito. Ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as magras engoliam as gordas. E ele tornou a sonhar, e ele viu 7 espigas cheias, vistosa,
e 7 espigas magras, raquíticas, e elas devoraram as cheias, as virtuosas. E o sonho incomodou Faraó. Faraó ficou atônito, perplexo, perturbado, e convidou os mais sábios do Egito, os feiticeiros, magos, seja lá quem for, e ninguém conseguiram interpretar o sonho de Faraó. Mas havia lá um homem, já estava homem, José não era mais uma criança, um jovem. Mas havia um homem que adentrou o Egito ainda jovem. O filho de Jacó estava ali, um hebreu, que adorava somente um Deus. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de seus pais. E se José fosse olhar para trás, ele via que não tinha condições nenhuma. E o que ele fez? Nada. Ele não fez nada para estar ali. Ele não fez nada para ser invejado, ser traído pelos irmãos, ser vendido como escravo, numa terra estranha, acusado de molestar uma mulher, preso. Nada ele fez. Mas ele não desistiu. Essa foi a marca dele. Ele tinha mil motivo de chutar o pau da barraca e dizer: eu não quero mais saber mais de nada. Mas José foi aquele homem que tinha uma marca. Qual? A marca dele: não desiste. Ele não desiste. Rejeitado pela família, e agora rejeitado pelo seu senhor Potifar. Mas o rei, Deus, quando quer exaltar alguém, ele não manda aquele fraquinho não, ele manda logo o grandão, o chefe de tudo, o rei do Egito. A nação mais bem preparada naquela época, a nação mais avançada naquela época. Foi naquele lugar que José foi exaltado. O Egito se curvou diante do Deus de José e conheceu o poder do Deus de José. Faraó teve um sonho, ninguém conseguia interpretar. Mas o copeiro que foi salvo, da qual José tinha interpretado o sonho dele, que Faraó ia colocar ele de volta no posto que o rei tinha tirado. E aí o copeiro lembrou o rei: meu rei, nenhum desses magos, feiticeiros, sábio conseguiu interpretar teu sonho, mas há um aqui no reino, ele está na prisão, o nome dele é José, ele interpretou o meu sonho, e ele pode, Senhor, interpretar o seu sonho. O rei chamou José, deu um banho nele, tirou a barba, fez o cabelo, botou uma roupa limpa, apropriada para adentrar o palácio onde estava o rei. O rei contou o sonho a José, e José interpretou o sonho, e foi exaltado. O rei tirou o anel do seu dedo e colocou a José, e José passou a ser governador do Egito, do alto e do baixo. E agora, meus irmãos e amigos, a vitória esteve com José, não porque José era forte, não porque José era um homem inteligente e próspero, era sim, senhor, tudo que ele colocava as mãos prosperava, não. É porque José sabia que tinha um Deus acima de tudo, um Deus que está no controle de tudo de nossas vidas, um Deus que nunca abandona. Até por um tempo a gente pensa que ele esqueceu, mas ele não esquece. José tinha um Deus ao seu lado, e esse Deus que estava com José também está com você, meus amigos internautas, meus irmãos em Cristo. Você é brasileiro, esse mesmo Deus que estava com José, ele está com você. Não importa o que você passou, não desista. A característica de alguém de um vencedor é aquele que ele nunca desiste. Não importa quanto tempo vai levar, mas o que Deus prometeu, Ele pode cumprir. Nunca desista. Não desista dos teus sonhos. A promessa de Deus na tua vida vai cumprir, porque Deus tem poder para isto. Quem era o Egito naquela época? Uma grande nação, mas se curvou.
diante de um escravo que estava naquele lugar. Um escravo estava naquele lugar. Aquele escravo pequenininho, jogado lá na prisão. Ele foi exaltado porque quando Deus decide ao teu favor, nada consegue impedir o agir dele. Pois nesta manhã eu profetizo em nome de Jesus que Deus já entrou com providência na tua vida. Tenha fé nele. Mesmo que as circunstâncias ao teu lado aí, você vê que está tudo o contrário, não. Mas a sua fé diz: o meu Deus é poderoso, o meu Deus vai me dar vitória, aleluia. A marca de um vencedor é que ele nunca desiste. Ele crê em Deus e nunca desiste. Mesmo a situação não ser favorável, mas ele não desiste. É esta mensagem nesta manhã. Deixe que a marca de um vencedor esteja na sua vida. E quando você não desiste, esta é a marca. Aleluia. Esta é a marca. A situação é difícil? É financeiro? É saúde? É familiar? Nunca desista. Deus, nesta manhã, Ele levantou-se, inclinou os ouvidos para a tua oração, teu clamor. Creia tão somente como aquela mulher. Todos gritavam pelo nome de Jesus. Todos tocavam em Jesus, mas aquela mulher tocou diferente. Jesus sentiu sair virtude, sair poder dele, através das suas vestes. Então toca em Jesus pela fé nele. E creia tão somente que o teu problema, ele já entrou com providência. Creia em nome de Jesus. Eu quero ver aqui os agradecimentos. Eu quero ver aqui você agradecendo que naquela terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023, Deus falou contigo. E aí tu não desistiu. E aquilo que foi profetizado, você vai dar aqui as suas palavras de agradecimento a Deus por aquilo que Deus fez na tua vida. Amém? Creia tão somente em nome de Jesus de Nazaré.